aqueles estudantes que estão engajados em muitas dessas organizações estudantis que trabalham efetivamente, eles têm uma postura diferenciada em sala de aula e transformam o processo de ensino-aprendizagem em um processo muito mais dinâmico. O papel pedagógico, só retomando isso, das entidades estudantis está exatamente em conseguir que o estudante ele participe numa organização em que ele é a parte primordial dessa própria organização. Ela é composta exclusivamente por estudantes. Então, o nível, a interação social, ela é horizontalizada. Estão todos no mesmo nível e eles se assumem enquanto responsáveis por todo aquele processo de formação e de atuação daquela organização, porque depende exclusivamente deles. E esse vínculo entre a capacidade que o estudante tem e essa organização consegue gerar um processo de empoderamento em que ele se sente capaz de organizar e ele se assume como responsável dessa sua própria empresa, dessa sua organização. A ESEC é uma organização mundial de jovens, ela tem o intuito de gerar um impacto positivo na sociedade. E a gente faz isso principalmente através dos nossos programas de intercâmbio voluntário e intercâmbio profissional, que as pessoas saem daqui do Brasil para ir para qualquer outro país do mundo, fazer um trabalho voluntário, gerar um impacto positivo lá, e da mesma forma a gente traz pessoas do mundo todo para trabalharem aqui em Viçosa. A empresa Júnior foi um movimento criado na França em 68. Ele chegou no Brasil no final da década de 80 e em Viçosa a partir do ano de 93. O movimento Empresa Júnior, no seu início, ele tinha como principal propósito colocar as noções teóricas que você aprendia dentro da sala na prática. Realmente esse era o primeiro propósito. Depois, com vários outros problemas sociais, a gente viu que a gente poderia trabalhar com esses estudantes uma proposta mais de ética, liderança e outros patamares, não só técnicos. Na Intermídia, eu sou gerente de gestão de pessoas. Então, a nossa função com gestão de pessoas é trabalhar internamente, trabalhar para os membros, buscar a motivação dos membros, buscar capacitações para os membros, conferir a frequência de todo mundo e, se não estiver tendo frequência, tentar conversar com eles para melhorar esses problemas. Então, tem sido muito bacana. Eu sou da ESEC desde 2012, né? Então, tenho 3 anos que eu faço parte da ESEC. E dentro da ESEC eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão de pessoas, com marketing, com a área de vendas, uma área que eu nunca pensei que eu fosse capaz de ser bom nela, na parte de vendas, né? E tem sido incrível para mim. A Alimentos Júnior ela foi o meu primeiro contato com a área empresarial. Então eu sabia da distância que a cidade de Viçosa tinha dos grandes centros e da onde acontecem as maiores negociações, enfim, para termos de empresa no Brasil. E eu acreditava que as empresas juniores poderiam de alguma maneira suprir essa deficiência. Assim que eu entrei, eu fui para uma área que é responsável por gerenciar e realizar todos os processos para que as pessoas possam viajar, sair do Brasil e ir para um outro país. E o meu cargo, nesse momento, era de gerente de vendas. Então, isso foi uma coisa para mim bastante diferente. Porque apesar de eu ter tentado em vários momentos da minha vida vender alguma coisa, isso nunca tinha dado muito certo. Dentro da Agroplan a gente trabalha num modelo bastante rígido de trabalho, inclusive meritocrático. Então a gente sempre preza por colocar nossos membros em alta carga de trabalho. E isso fez com que eu me controlasse mais minha gestão do tempo, conseguisse ter mais responsabilidades quanto às minhas atividades. Eu acabei entrando para trabalhar na organização com a gestão de talentos, uma coisa que eu nunca tinha trabalhado antes, eu não tinha muito conhecimento, mas que eu gostei muito exatamente porque me fez buscar um conhecimento além do que a universidade me dava, e além do que eu jamais tinha pensado, na verdade, que eu teria capacidade, que eu gostaria daquilo.
Agora eu me vejo como um profissional e aí eu tenho que trabalhar como profissional, tenho que cumprir prazo, tenho que ser perfeccionista em tudo que faço, porque não é uma coisa só para mim, é uma coisa para um cliente, é uma coisa de uma empresa mesmo. E isso antes não era assim, tipo, para mim tá pronto, eu fiz, eu cumpri a responsabilidade de ter feito. E agora não, agora tem que fazer bem feito, tem que agradar as pessoas. E isso, acho que já começar isso agora vai me ajudar a ser um profissional mais competente quando eu me formar. Ainda por ser calor e por não ter ideia do que eu estava fazendo aqui, não conhecer direito o que a minha profissão ia fazer, isso me ajudou bastante a me comunicar com as pessoas, a ter exatamente o que a ESEC chama de uma comunicação efetiva com as pessoas, né? Me fazer entender bem pelo que eu estava dizendo, ter a habilidade de mostrar uma ideia, de vender uma ideia, apresentar isso bem e principalmente lidar com diversas situações que estão fora do seu controle e claro que você vai vivenciar isso diariamente no seu trabalho, independente de que trabalho ele seja, e saber resolver isso tudo da melhor maneira possível e de forma rápida. Me formei e terminei todo esse ciclo durante o Movimento Empresa Júnior, tendo certeza do que eu gostava. Então, e me desenvolvi tendo um autoconhecimento muito grande, uma capacidade de gestão bem maior. Eu, por exemplo, trabalho numa companhia que no feriado Dia das Mães vende 6 milhões em um dia. Então a gente já está, a responsabilidade ela é um pouco maior no sentido de que você é um empregado, enquanto na empresa júnior você é o dono, você está construindo ali. Antes da ESEC eu era uma pessoa muito tímida, então eu nunca me vi assim um dia apresentando qualquer coisa, uma organização, uma ideia para um grande público, e hoje eu faço isso com uma maior facilidade. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar em processos seletivos, então eu estava ali na frente apresentando a organização e após isso conversando com pessoas e selecionando membros para a organização. Então eu acredito que a minha comunicação foi uma grande característica assim, que eu consegui desenvolver na ESEC nesses anos. O João, antes de entrar na Agroplan, era um João que era mais festeiro, estava todo final de semana nas festas, não tinha tanto compromisso quanto suas atividades, e dentro do movimento eu acredito que cresci muito nisso, não deixo de ter meu lazer também, mas meu compromisso quanto às minhas atividades são muito mais responsáveis, muito mais sérios. Eu me senti que eu fui para o mercado de trabalho muito mais preparada e sabendo quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, eu vejo um desenvolvimento muito grande em relação a isso. Também com ferramentas, assim, a ESEC sempre me deu muito treinamento, a gente tinha muitas sessões assim, de treinamento, tanto de ferramentas como um Excel, um PowerPoint, fazer coisas básicas, até treinamento de gestão mesmo, de liderança, de trabalho com pessoas. Então, assim, ela te desenvolve tanto pessoalmente e também profissionalmente, para estar preparado para essas coisas. O que mais está me chamando a atenção, mais me motiva a continuar, é essa experiência de poder treinar mesmo o que a gente pratica, o que a gente aprende na aula, de poder praticar ela nos trabalhos mesmo, ver como que é o mercado antes de se formar, ter essa experiência que é diferenciada. Por mais que você estude, por exemplo, questões administrativas, questões que você vai ter dentro de uma organização, você não entende isso de fato até você estar em um ambiente compartilhando isso com pessoas, vivendo de verdade uma cultura organizacional fortíssima, que nem a gente vê dentro da ESEC. Ouvi numa palestra, inclusive essa semana, em um evento realizado pela Agroplan, que o que dá o emprego ao estudante não é o diploma, e sim o que ele construiu durante a graduação. Para mim essa que é a diferença. A ESEC te ensina a ser um bom profissional, uma boa pessoa, uma pessoa que vai, não só no trabalho, mas na vida, vai tentar sempre estar se desenvolvendo, estar desenvolvendo quem está ao redor. E na universidade, nas matérias, eu acho que isso falta um pouco. Eu não posso falar por todos os cursos, até porque eu tive muito pouco contato, mas assim, na engenharia, por exemplo, a parte que eu trabalho hoje de gestão, eu aprendi toda na ESEC. Não foram as matérias do curso que me ensinaram, elas me ensinaram a ser uma engenheira de alimentos.
e não a gerir uma empresa de alimentos. Para empreender você precisa de 3 pilares, que é a liderança, você precisa de método e você precisa de conhecimento técnico. O conhecimento técnico, a universidade ela dá praticamente todo o conhecimento técnico. Então, hoje em dia eu sou um engenheiro de alimentos formado, tenho todo o conhecimento técnico na área de engenharia de alimentos. Só que ainda faltam 2 pilares, que é a liderança e o método. E a liderança e o método é um movimento Empresa Júnior que consegue entrar e dar esse suporte. Então, na área da liderança, porque você tem um time que depende de você, das suas decisões, e na parte do método, porque você está exposto a processos que, se não forem bem, se não tiver uma gestão bem feita, não vai gerar resultado. A questão é essa, que oportunidades do curso todos vão ter. Essa oportunidade vai estar lá para todos e, se bobear, todos vão participar dessas oportunidades, mas procurar outros tipos de experiência que vai ser o diferencial mesmo para a pessoa. A ESEC é um diferencial muito grande em processo de trainee, tanto o intercâmbio quanto um trabalho voluntário, quanto um trabalho em uma organização. A ESEC tem os 3 em 1, né? Então, assim, é um diferencial muito grande em qualquer processo de trainee. Tem muitos que perguntam assim, você fez parte de alguma dessas organizações? E aí tem lá, a ESEC. Eu me sinto mais responsável. Às vezes, não precisa de alguém chegar e falar, tem que fazer isso. Eu já vejo que tem que fazer, tenho a proatividade de pegar e fazer, de tomar atitude, que antes eu não tinha muito. E acho que a Intermídia ajudou muito nesse sentido, porque lá é assim, todo mundo é um pouco dono, todo mundo é responsável. Então, não tem como você ficar esperando alguém falar, tá na hora de fazer isso. Você tem que pegar e falar, é minha responsabilidade, vou fazer. A ESEC, ela te dá muita oportunidade de errar. A ESEC, ela te dá, por isso ela te traz muito ensinamento, porque na ESEC você consegue fazer muitas coisas, cair, levantar, conseguir se desenvolver. Você passa por muitas sessões de autoconhecimento, muitas sessões de feedback. Então você sai de lá sabendo exatamente onde estão suas fraquezas, onde estão suas competências, o que você consegue num grupo, o que você consegue levar para ajudar aquele grupo, no que você já não é tão boa. Isso muitas pessoas só descobrem depois que entram no mercado de trabalho. Muitas pessoas elas não fazem ideia disso quando terminam a faculdade, e a ESEC te dá isso. Me trouxe a chance de me comunicar melhor com as pessoas, de ter mais segurança de falar e de acreditar mais em mim. Eu acho que isso ficou tão perceptível que outras pessoas ao meu redor sentiram isso, pessoas que já me conheciam antes também enxergaram essa mudança em mim depois que eu entrei. Também eu acredito que através das situações do dia a dia eu pude me conhecer ainda mais, ver alguns erros, algumas coisas que eu fazia bem e procurar melhorar isso cada vez mais. A maior bagagem para mim foi a capacidade de desenvolver essa capacidade de liderança e relacionamento com as pessoas, porque é muito fácil você gerar um impacto pontual, seja num simples conserto do armário quando eu estava na minha primeira semana. Só que a partir do momento que os projetos vão se tornando cada vez maiores, você precisa de método e das pessoas também para conseguir gerar resultado. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Quando eu entrei no curso, na verdade, eu não tinha ideia nenhuma do que eu queria para minha vida tanto pessoal quanto profissional. Então, acho que foi a partir desse autoconhecimento mesmo que a gente trabalha dentro da organização, através de coaching, feedbacks e experiências mesmo, vivenciando essas oportunidades dentro da ESEC, que eu comecei a pensar um pouco e hoje descobri o que eu quero para o meu futuro na parte profissional e pessoal também. Sem dúvidas, a Agroplan e o Movimento Empresa Júnior foi a minha melhor escolha dentro da minha graduação.